Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso dessa quinta-feira, galera. O papo é o seguinte, sem enrolação, sem vinheta, o Botafogo precisa apostar alto. O Botafogo precisa gastar. O Botafogo precisa desembolsar grana, arrumar quem quer que seja para chegar junto, para poder trazer um treinador de verdade. A oportunidade que o mercado deu ao Botafogo, com a negativa do Lisca, né, pode ser uma oportunidade de o Botafogo trazer um técnico de verdade. Não que o Lisca não fosse, tá? Com todo respeito ao profissional, não era a minha preferência aqui, né? Sempre optei por um profissional mais cascudo, mas confesso a vocês que, obviamente, comparação com Marcelo Chamusca, o Lisca era uma excelente pedida e vem fazendo bons trabalhos, né? Os últimos dois trabalhos do Lisca foram realmente muito interessantes, mas o profissional negou de última hora, e são várias razões. O Anderson trouxe aí as razões ontem, né? Eu também acho que, além do que o Anderson trouxe, tem a questão que o treinador às vezes não quer chegar nesse nível da carreira ainda, né? Ele acha que pode ficar mais um pouco treinando equipes menores, né? Como pode ser o caso da Chapecoense, né? Você tem uma Chapecoense perdendo aí uma partida atrás da outra, Jair Ventura ser demitido é algo muito natural, e o Lisca assume a Chapecoense, né? É um caminho, né? E sem contar, galera, que essa coisa da troca de dois treinadores só na Série A e na Série B, isso faz com que o Lisca esteja sempre em voga no mercado na Série A também, né? Então ninguém vai arriscar, ninguém vai apostar. Então vamos trazer um treinador, pelo menos com bons trabalhos nos últimos anos aí, né? Então o Lisca ele tá na boca do gol para assumir uma equipe menor da Série A que esteja lutando contra rebaixamento. Então, de repente, é isso que o profissional quer para a carreira dele. Nem todo mundo está preparado para sofrer uma pressão absurda. Né? Nem todo mundo está preparado para ser chicoteado o tempo inteiro. A gente sabe que o profissional que vier dirigir o Botafogo, ele está arriscado a ser chicoteado pela torcida, pela mídia independente do Botafogo o tempo inteiro, porque a pressão é muito grande, são mais de 25 anos sem um título de relevância. Né? Então o profissional fez a escolha dele. E por isso o Botafogo precisa apostar alto. O Botafogo não pode gastar a sua última ficha em mais um chamusca. O nome de Eduardo Batista estava nos bastidores, Maurício de Souza, estava nos bastidores, mas são dois nomes que sofrem de uma rejeição interna tão grande quanto aquela rejeição que tinha o Chamusca. Né? Então, não preciso nem dizer que o Maurício de Souza é uma indicação do Eduardo Freeland, que veio para acabar com o Botafogo. O Eduardo Freeland veio para enterrar o Botafogo de vez, esse é o objetivo dele. E o Eduardo Batista é uma tendência natural de mercado, porque é um profissional que se adequa financeiramente ao que o Botafogo tem a oferecer, e é um profissional que está dirigindo uma equipe menor e teria aí a sua oportunidade de voltar ao cenário nacional. Eduardo Batista, que já foi treinador do Fluminense, do Palmeiras, do Sport, né? Enfim. Mas seria um novo Chamusca. É um Chamusca 2. Um treinador que tem até uma experiência, né, no mercado, mas um treinador que não deu certo nas grandes equipes. E aí teve que migrar para esse mercado alternativo, né, onde até fez um bom trabalho no Mirassol, mas o Chamusca também fez um bom trabalho no Cuiabá. E a gente já viu o resultado. Então, se for para vocês, dirigentes do Botafogo, arriscarem num novo Chamusca, trazendo, por exemplo, Eduardo Batista, trazendo, por exemplo, Maurício de Souza, fica com o que tem em casa. Se é para trazer um novo Chamusca, a gente fica com o Lúcio Flávio, faz uma dobradinha com o Ricardo Rezende, e aí pelo menos a gente não gasta essa última ficha de treinador para o restante da Série B. Porque pelo menos o Lúcio Flávio conhece o elenco, pelo menos o Lúcio Flávio tem uma proposta interessante que a gente viu nos últimos 5, 6 jogos da Série A. Né? É um cara que sempre pensou ofensivamente. Agora, não é treinador, né? Então, para trazer, para gastar dinheiro, para depois, sei lá, demitir 10, 15 rodadas depois um Eduardo Batista, fica logo com o Lúcio Flávio quando aparecer uma oportunidade de mercado. Se o Lúcio não for bem, o Botafogo vai lá e traz um treinador. Infelizmente, é isso. Agora, a minha opinião, a opinião do canal Gigante Glorioso, é que o Botafogo precisa pensar grande. Pelo menos uma vez na temporada. O Botafogo precisa apostar alto.
E aí você está vendo na nossa capa, está vendo na nossa thumb, a sugestão de 3 apostas, que são apostas altas, são apostas caras, mas que podem trazer um resultado imediato para o Botafogo. O ideal, obviamente, já era ter o treinador para a partida contra o Brusque. O Brusque vem mal. O Brusque vem de derrotas aí consecutivas, dentro e fora de casa. Então é o adversário com um momento turbulento, ideal para o Botafogo se reabilitar. Agora, o Botafogo precisava de já ter um treinador. Esse era o ideal, né? Então nós colocamos ali o Vanderlei Luxemburgo, todo mundo já está falando o tempo inteiro, todo mundo já sabe, a pedida do Luxemburgo é alta, porque o Luxemburgo quer levar uma equipe, né? É $500 mil, pelo menos, né? O Botafogo precisa angariar esses recursos. O Botafogo precisa dar um jeito. Eu lembro aqui que o Luxemburgo, ele acertou salário com o Vasco e nunca recebeu. Nunca recebeu. É claro que a gente não vai fazer isso com um profissional, nem ninguém quer isso, né? Mas o Botafogo não conseguiu compor na quantia que o Lisca pediu, tentar compor na quantia que o Luxemburgo vai pedir. É melhor você pagar agora, caro, do que não subir para a Série A. E aí o preço vai ser muito mais alto, a dívida vai ser muito maior, e ainda mais num ano importante que é um ano de SA. Ontem, a Câmara aprovou o projeto do Clube Empresa. Agora só vai para a sanção do presidente, sancionada, pronto. Já há a garantia legal, já há a garantia jurídica que as empresas tanto sonhavam para poder fazer parcerias, para poder constituir SA em clubes milenares aí como é o Botafogo, seculares. Então, galera, no ano de SA, o Botafogo não pode passar essa vergonha de não subir. E para isso não vai conseguir subir com o profissional estilo chamusca. Precisa atirar alto. O Luxemburgo a gente já falou bastante, é um treinador que, apesar de não ter feito grandes trabalhos nos últimos anos, é um treinador de gabarito. Se for para apostar alto, muito alto, o Botafogo poderia mirar um profissional que também está sem mercado. Aliás, tem muito mercado, mas está sem emprego, que é o Dorival Júnior. O Dorival seria, para mim, o treinador ideal para o momento do Botafogo. É muito caro? Talvez até mais caro que o Luxemburgo. Né? Mas o Botafogo, como eu já falei aqui, precisa inventar formas de trazer esse recurso pelo menos para pagar esse profissional. Isso já aconteceu outras vezes, galera. Já aconteceu outras vezes. Profissionais que vinham para o Botafogo com salários muito altos e que eram bancados por um parceiro, por um patrocinador específico. Né? Enfim, o Botafogo precisa dar um jeito nesse ano. Então o Dorival Júnior, ele já teve outras oportunidades de dirigir o Botafogo e não quis. Né? Outro profissional que eu acho que é até tão qualificado quanto o Dorival Júnior, só que é mais vencedor, e é o tal do técnico estrangeiro. Ontem, a diretoria falou que não está procurando treinadores estrangeiros, né? Sinceramente, galera, não sei também se é da jeito, né? O Botafogo, se for para trazer um treinador estrangeiro, tem que ser um estrangeiro brasileiro, como é o caso do Ricardo Ferretti. O Tuca Ferretti, como eu já falei aqui várias vezes, é um treinador vitorioso, um treinador que ele pediu para sair do Tigres. Ele já estava há 10 anos lá. Ele ganhou tudo. Poderia ter sido até campeão mundial ano passado, né? Passaram a mão lá no Tigres contra o Bayern. E ele cansou. Quer outro desafio. E talvez seria o momento da diretoria se aproximar desse profissional gabaritado, que é torcedor do Botafogo, para que ele pudesse ouvir a proposta do Botafogo e topar esse sim um novo desafio. Esse sim um novo desafio. E aí você tem um profissional inteligente, um profissional vencedor, um profissional que daria a vida nesse momento do Botafogo, um profissional que inclusive começou no Botafogo. Né? Então o Botafogo precisa pensar grande. Se vai conseguir trazer um desses 3 profissionais, não interessa. Se vai ter a negativa, não interessa. Você precisa mirar alto. Agora, não adianta mirar alto e oferecer simplesmente nada. O Botafogo precisa ter inteligência nesse momento para angariar os recursos necessários para pagar essa galera. Tem dinheiro? Não tem dinheiro? A gente sempre escuta que o Botafogo não tem dinheiro, mas se o Botafogo não tivesse dinheiro, o Botafogo não teria trazido 17 jogadores. Não teria trazido 17 jogadores.
não estaria pagando um Juan, 80 mil reais por Juan ficar parado. O Juan não joga. Recebe 80 mil reais. Então, será que não tem dinheiro? É tão pobre assim? Então, na verdade, eles têm preguiça de pensar grande. Entrou-se numa zona de comodismo do pensamento medíocre. E vamos ver se pela camisa a gente consegue. Não, não tem mais essa, galera. Não tem mais essa de camisa. Vocês estão vendo a Série A com Bragantino, com Fortaleza, com Ceará. Todo mundo ali em cima, né? Atlético Paranaense também não tem camisa. Tá todo mundo ali porque hoje o que conta é estrutura. E o Anderson foi muito claro. O Botafogo não tem essa estrutura. Então o treinador que está acostumado, né, como era o caso do Lisca, com trabalhos no Ceará e no América Mineiro, que são equipes pequenas, mas que tem uma estrutura de trabalho, e vê o Botafogo com toda a sua história e tal, mas não tem um CT. Não tem um CT. Então tem que ser um profissional que já ganhou tudo na carreira e que vem para um desafio novo. O Lisca, ele quer conquistar. O Lisca é um profissional de terceiro escalão, chegando num segundo escalão há pouco tempo. É um treinador de segundo escalão. Né? E de repente ele quer ficar ali ainda. Não, o ideal é pegar equipes menores, pressão menor, para que eu possa brilhar, fazer meu trabalho e depois, com mais gabarito, treinar uma grande equipe. Ok, não é pecado ele também pensar isso, não. Né? Muita gente ficou com raiva que ele negou. Negou. É a oportunidade que o Botafogo tem de correr atrás de um profissional mais gabaritado. Mais gabaritado. Tá certo? Um profissional com títulos, um profissional com história, que já seja experiente e que possa dispor dessa questão de, bom, agora eu vou para um desafio realmente difícil, novo, que é reerguer esse Botafogo. Então, galera, o canal Gigante Glorioso, até se fosse dar um palpite, né? Acho que vem um Chamusca 2. Infelizmente, a gente vai aqui torcer, vai apoiar, porque a gente é botafoguense. Mas eu acho que vem um Chamusca 2, porque a mentalidade da diretoria ainda não está à altura das tradições do Botafogo. Né? Até porque os apoiadores foram aqueles que destruíram o Botafogo, né? A turma do comitê. Mas fica aqui a súplica do nosso canal. Pensem grande. Mirem alto. Apostem alto. Porque vocês podem conseguir. Mirem alto. São 3 profissionais que estão aí disponíveis no mercado e que o Botafogo não tem condição financeira de trazer. Mas precisa dar um jeito. Precisa angariar recurso. E isso vocês conseguem. Quando vocês querem, Chamusca fez lá 4 pedidos, vocês trouxeram. O Botafogo não tinha condição de trazer. Mas vocês trouxeram, né? Então é preciso agora colocar a mão no bolso. É preciso agora dar um salto maior do que a perna. Porque depois, meus amigos, se não subir para a Série A, não tem nem perna mais. Um abraço, saudações alvinegras.